pensamento tático dele fez com que o Coutinho hoje jogasse bem e o Piton também. Eu queria que você falasse sobre esse jogador, porque ele entrou muito bem no jogo, saiu cansado, professor. Eu gostaria de saber. Uma boa noite, mais uma vez, parabéns pela vitória. Boa noite, obrigado. O Nuno, isso é muito bom para o equilíbrio de uma equipe. O Nuno é diferente do Lloyd. O Nuno é um meia, com boas combinações, muito inteligente para se posicionar entre linhas, para abrir linha de passe, sabe jogar com 1, 2 toques, faz o jogo ser rápido através de passe, não através de dribles, ele não é esse jogador. Diferente do Lloyd, que depois que ele estiver mais ambientado, o grupo entendendo, ter ele isolado para essa jogada do individual, ele sabe fazer muito bem. Então, desde os vídeos que a gente assistiu, as informações que nós fomos buscar sobre o Nuno, tudo que nos passaram é isso que ele mostrou hoje, mas pode ter certeza que não só ele, mas como o grupo todo tem muito para trabalhar ainda. É um grupo qualificado e um grupo que gosta de trabalhar. Então, com certeza, ali na frente as coisas vão estar de uma forma bem melhor. Boa noite, Arílio Sérgio, do podcast Cruz Maltino. Você substituiu o Verratti nessa partida, coisa que não é muito normal a gente estar vendo. Foi para preservá-lo e testar o Ryan na posição ali, para ver como ia reagir? Não. Foi pensando já no jogo de sábado, né, as peças que eu mexi, conversando com eles ali. Daqui 2 dias nós temos um jogo importante, onde para reverter vamos ter que ter bastante sabedoria e inteligência para reverter a situação. Então as substituições hoje foram por conta do próximo jogo que nós temos logo no sábado. Arílio, eu queria te perguntar sobre o Coutinho, né? Para muitos foi a melhor jornada dele desde que voltou ao Vasco da Gama. O que você falaria? Nós, como comissão e todos os atletas, temos que potencializar tudo aquilo que o Coutinho pode nos dar. Achar o melhor espaço do campo que ele gosta de jogar. Tenho conversado muito com ele, e a gente dá esse suporte para que ele possa desenvolver o melhor, porque ele estando bem, com certeza o Vasco vai estar bem dentro de campo. Então é um trabalho nosso de ocupação de espaço. E com esses 3 jogadores que chegaram, o Garré também trabalhando pela direita, tem muito controle de bola, um jogo combinado muito bom também, vai fazer com que o nosso meio de campo jogue mais, vai fazer com que essa bola fique mais na frente, jogadores que prendem, que o adversário não dá o bote, tenha calma, porque sabe que se for, fica para trás. Isso é muito importante, a gente segurar um pouquinho mais essa bola no campo ofensivo, e esses jogadores têm essa característica. Cada um com seu modo de jogar, mas todos têm essa característica. Professor Carilli, boa noite. Danilo do Expresso 923. A movimentação do time me surpreendeu no primeiro tempo e no segundo. A presença do Paulinho fazendo essa bola chegar rápido no ataque, e até os atacantes e meias conseguindo tabelar entre si. Lembrou um pouco aquele pensamento seu nos 2 primeiros jogos do Carioca. Você fez um trabalho especial, ou os jogadores têm essas características? É isso que você está pensando ao longo do ano? Obrigado. Boa noite. Quando a gente fala assim de ter várias características no setor, o Paulinho é um caso. O Paulinho é um cara de conduzir, de carregar, não é um cara de toque, é um cara de infiltrar. Para o jogo de hoje a gente pensou nele, ele estava suspenso no último jogo e fez muito bem essa função. Casou muito bem para o jogo de hoje, mas ainda eu quero melhorar muito. Quero melhorar muito as aproximações, as triangulações, na hora que essa bola chegar, principalmente dos lados, ter a aproximação desses jogadores de dentro para que seja opção, para que a gente fique mais com a bola. Não teve muito trabalho de um jogo para o outro, e agora para sábado também menos ainda, mas o entendimento através de reunião, um pouquinho de campo em reunião e conversando com os atletas assim, o rendimento foi acima do esperado, sim, pelo tempo de trabalho que foi bem pouco. Fábio, boa noite. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos, parabéns pelo resultado, pela classificação importante. Você mudou o esquema de jogo, deixou de jogar com os 3 volantes para jogar com 3 atacantes, utilizando o Nuno como titular. O Nuno, que acabou não entrando na primeira partida, hoje foi titular e fez um excelente jogo, na opinião de todos aqui. Para esse jogo, assim como no jogo anterior você falou da confiança do mental, da mentalidade dos jogadores que em alguns momentos sentiam gol, eu queria que você falasse da questão psicológica visando o jogo de sábado. O Vasco conseguiu fazer 3 gols, algo que não é comum na temporada de 2025, na véspera de um jogo que o Vasco precisa marcar. Um adversário é outro, é o Flamengo, um outro nível de dificuldade, mas o bom desempenho do próprio Nuno, que fez sua estreia, do Felipe Coutinho, do Verratti. Queria que você falasse um pouquinho de como está a confiança desse time em conseguir reverter o jogo no próximo sábado. Quantos gols temos que fazer?
Pelo menos 2 gols de diferença. Não são 3 atacantes. O Nuno é um meia, tá? Que ocupa bem o espaço ali. Olha só, eu devo estar ficando maluca, mas não por esse vídeo, que essa pode ser a... Temos o Ryan e o outro lado mais pensador, dando bastante amplitude com o lateral. O Piton tem essa leitura aí para ocupar bem o espaço, né? Mas o que mais me deixa feliz assim, em cima da pergunta que foi feita assim, o quanto o Coutinho cresceu, dando essa liberdade dele ser um armador, não ficar esperando bola lá, e ele vir para iniciar essas jogadas na maioria das vezes, né? E com isso ter um jogador que saiba movimentar, posicionar e trabalhar com poucos toques, que foi o caso do Nuno hoje, cresceu muito o futebol do Coutinho, e isso é muito importante. Então vi um time melhor distribuído dentro de campo, né? Sabendo entender o jogo, um adversário que tem um conjunto muito bom, foi vice-campeão carioca ano passado. Então fico muito feliz assim pelo rendimento de uma forma geral. Felipe, boa noite, parabéns pela vitória, pela classificação. Fábio Rangel aqui do canal BTB Esportes. Você falou isso sobre dar oportunidades para os jovens da base, e hoje a gente sentiu falta do Zuccarello. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua opção. É isso, hoje eu optei pelo Ryan e pelo Nuno, tem do Lloyd e tem do Garré. É claro que ainda eu vou fazer algumas coisas, nós vamos fazer algumas coisas para que tenham jogadores aqui. No momento eu não estou conseguindo, né, porque foi contratado muitos jogadores. Vai ter uma janela aqui daqui uns dias, a janela dos regionais, a gente está muito atento a isso. Então vai ser feito alguma coisa para que eu traga esses meninos de volta. No momento eu não estou conseguindo, mas tem muito potencial, ajudou bastante, um potencial para crescer muito grande, para falar do Zuccarello diretamente, né, e daqui um pouquinho eu vou querer ter ele, não só ele, mas alguns garotos aqui participando do profissional. Boa noite, Carille, tudo bem? João Guerra do GE. Globo. Primeiramente, parabéns pela vitória, pela classificação. A minha pergunta vai também em direção ao Ryan. Eu sei que você já até falou que a escolha pelo Verratti ter saído foi para, enfim, dar um descanso a ele para o jogo de sábado. Mas o Ryan ele foi trazido ali para a parte central do campo, e eu queria te perguntar justamente como você entende que é possível potencializar mais o Ryan? Seria jogando aberto ou centralizado? Ele mesmo já disse que também gosta de jogar nessa posição, e pegando o gancho justamente da sua resposta agora sobre a janela doméstica. O Vasco ainda está atento ao mercado, como você mesmo disse, e eu queria te perguntar se é uma possibilidade, você enxerga que é necessário algum reserva para o Verratti nessa posição centralizada, ou se o Ryan ocupa esse espaço dentro do elenco. Muito obrigado. Obrigado, boa pergunta. Eu não vi o Ryan não trabalhou comigo ainda como 9. Estava na seleção, está há poucos dias comigo aqui, e já veio, e sem muito tempo para treinar e definindo que ele ia jogar já pelo lado, eu não vi ele trabalhar ainda. Sei que ele fez um jogo contra o Bahia e foi muito bem, como 9, eu vi esse vídeo, eu assisti esse jogo, ainda mais depois que eu acertei com o Vasco, né, mas ainda quero trabalhar mais para ver se ele pode ser isso, pode ser esse jogador na ausência do Verratti, ou potencializo ele mais ainda aberto, que ele tem força, ele tem chegada, tem cheiro de área, e eu preciso preencher melhor a área, não só com o Verratti, mas esses jogadores chegando também, eu sei que ele tem isso. No primeiro jogo comigo, foi lá no Espírito Santo, ele finalizou 3 vezes, fez um gol. Tava lá, sempre aquela presença de área. Isso é importante. Coisa que estava faltando por característica antes, né? A gente chegava com poucos jogadores dentro da área e ele dá essa presença maior dentro da área. Daqui um pouquinho, talvez eu tenha uma resposta melhor sobre isso, se eu posso ocupar ele nessa vaga do Verratti, não ausência do Verratti. Tudo bem, Carille, aqui, Aline Nastari, TNT Esportes. A minha pergunta inicial, na verdade, era sobre o pênalti, assim, né? A gente viu que o Verratti saiu, o Coutinho pegou a bola, aí o Verratti voltou, pegou a bola, aí o Verratti foi trocar de camisa, e aí o Coutinho bate. Você tem excelentes batedores nessa equipe, mas normalmente quem bate é o Verratti. E eles têm uma relação muito bacana, né? Relação de 2 líderes, a gente vê que um tá sempre muito feliz e um sempre muito apoiando o outro. Então eu queria que você falasse um pouco, se tem alguma definição, se é algo entre eles, ou se ela já estava na frente, enfim, sobre isso. E dada essa sua resposta sobre o número 9, eu vou aproveitar para fazer uma segunda pergunta sobre ver o Coutinho nessa posição também de 9 quando o Verratti não puder estar. É algo que passa pela sua cabeça? Boa noite. A questão do pênalti ao Verratti foi uma decisão deles ali. Tem ótimos batedores. Ótimos. Então foi uma decisão deles ali. Não vejo o Coutinho de 9. Não vejo ele jogar de costa. Não vejo ele sustentar. Eu vejo ele jogar de frente. Não passa isso pela minha cabeça. Falamos do Ryan podendo ser um 9. Eu sei o quanto o Alex Teixeira já jogou nessa posição e jogou muito bem, principalmente lá na China, né? Eu estava em outro clube, tentei a contratação dele e eu tinha essas informações dele jogar como 9. O Alex eu vejo, sim. O Coutinho eu não vejo. Não passa pela minha cabeça em usar ele nessa função.
Boa noite, Carilho. Thiago Carvalho, da Band. Você falou um pouco sobre confiança, em relação ao próximo jogo contra o Flamengo. Você falou também sobre o pouco tempo de trabalho para o próximo jogo, é natural. Você tinha um jogo hoje ainda pensando em Copa do Brasil, um jogo eliminatório. O que dá para fazer para um jogo que você precisa jogar um clássico? A gente sabe disso, o Vasco está atrás no placar e precisa de 2 gols de diferença. O que dá para fazer nesse pouco tempo que você tem até enfrentar o Flamengo, precisando reverter o placar? E se esse primeiro tempo do Vasco hoje, talvez para mim tenha sido, é o melhor primeiro tempo, o melhor momento do Vasco com você no comando? Boa noite. Eu gostei muito do que eu vi na estreia contra o Volta Redonda lá em Manaus. Gostei muito, foi muito acima do esperado. Madureira, desculpa. Na minha estreia lá em Manaus. Pro primeiro jogo foi muito acima do esperado, né? Mas hoje o jogo foi realmente muito bom. Preparação para sábado vai ser mais mental. É um jogo que a gente vai ter que ter muita sabedoria, muita inteligência, saber dosar a vontade de ganhar com aquela vontade excessiva que nós tivemos. Para mim foi excessivo. A gente tem que saber controlar, não pode ganhar 4 cartões amarelos no primeiro tempo, não pode. Tem que saber jogar o jogo, tem que ser firme, tem que ser forte, temos que jogar. Então sem bola foi muito bom, com bola a gente deixou a desejar, apesar de a gente ter criado algumas oportunidades, né? O jogo não foi de tantas oportunidades, no primeiro tempo as nossas foram mais claras que a do Flamengo. Então primeiro é isso, recuperar bem, potencializar em cima de reuniões e conversas, mas principalmente o mental. Quero mudar, a gente não pode se abater com o gol faz parte do jogo, né? Tomou o gol, continua, segue. O jogo, nós nos preparamos para fazer gol e não tomar. O adversário também, daqui a pouquinho o adversário pode sair na frente, e aí parece que a gente desmorona. É mais mental e a gente saber que são 90 minutos, né? Todo jogo são 90 minutos. Então a preparação a partir de amanhã começa mais nessa função, porque eu não vou ter intensidade nenhuma de trabalho. Não tem como ter intensidade de trabalho para um jogo de sábado. Valeu.